Matheus e o Gabriel, eles representam momentos diferentes do grupo DRC. Sabia disso, Alex? Não, você não sabia. Não sabia. Vai ficar sabendo aqui também agora. Vou descobrir tudo isso agora. Porque assim, e aí, Matheus, eu quero que você conte um pouco a história, tá? Mas eu vou dar uma introdução aqui. O Matheus, ele entrou na DRC quando ela, digamos assim, que ela nem tinha certeza se ela seria a DRC, né, não, Matheus? Exatamente. Conta aí, Matheus. Conta um pouco. Primeiro se apresenta, conta quem é você, o que você faz aqui no grupo DRC. Beleza, eu sou o Matheus Veneziani, eu sou projetista de estrutura e fundação daqui da DRC desde 2018, no comecinho de 2018. Eu apostei na DRC, eu acreditei que era uma empresa que poderia virar e talvez mudar a minha vida, tanto profissional quanto pessoal, porque a gente faz amigos, né, ao longo da jornada, e a DRC confiou em mim também, confiou no meu potencial, porque quando eu entrei na DRC eu era recém-formado, então eu não sabia muita coisa, mas vocês me deram espaço aí, a gente deu uma mão e falou, bora. E então aí junto, 6, 7 anos, né, mais ou menos. E quando você entrou na DRC, sempre foi com o intuito de fazer projeto de estruturas? Eu já não me recordo mesmo. Sempre foi com o intuito de fazer projeto de estruturas. Eu estava na faculdade, no 5º ano da faculdade. A faculdade que eu cursei eram 6 anos, né? Então estava no penúltimo ano da faculdade, eu já sabia que eu queria trabalhar com isso. É o que eu sempre gostei. E assim, Matheus, a gente pergunta isso para as pessoas que vêm aqui de outras empresas, de outra parte do mercado, e a pergunta é sempre assim, quando você estava na faculdade, o que você esperava que a sua profissão como engenheiro viria trazer para você? Aí depois, como ela se materializa na realidade, que é o que você executa de fato. Uhum. E qual foi a principal diferença que você sentiu da faculdade para o que você já tinha de experiência como estagiário no mercado para chegar na DRC e ter que trabalhar com estrutura, uma empresa que era nova, com pessoas que também estavam entendendo aqueles processos também pela primeira vez, assim como sendo empreendedor. Qual foi a dificuldade ali? Lembrando que o Matheus estava quando era os sócios e o Matheus, basicamente. E o William. Eu acho que a grande diferença, você citou, inclusive, na frase, que são os processos. Eu acho que foi o que eu mais achei de novo. Porque, assim, fazer projeto era o que a faculdade que eu fiz, ela é bem voltada para isso. Então, eu tive bastante matérias específicas de cálculo, de dimensionamento de estruturas e de fazer projeto. Então, eu já tinha um pouco dessa lógica dos projetos. Eu estagiei em obra também, então eu também tinha um pouco da vivência em campo, né? Que não me agrada muito, nunca fui muito fã. E aí, quando eu entrei na DRC, eu percebi que existia um mundo que era mais organizado do que aquilo que eu via na faculdade, que eu fazia os projetos do jeito que era mais didático, digamos assim, mais teórico. E comecei a entender como que funcionavam os processos, como que era a padronização de documentos, de arquivos, nomenclaturas, e eu comecei a perceber como que isso era legal e podia funcionar. E até chegar hoje, que a gente está entrando na coordenação de projetos, eu também estou entrando com o pé nisso, e agora estou vendo cada vez mais o quanto isso é importante e essencial. E aí entra também no que a gente já está nesse âmbito, né? E até na faculdade também se falava bastante, mas ninguém sabia o que era o BIM. E o BIM é justamente isso, né? Então, tudo foi todo esse ecossistema dos processos mesmo, foi o que mais me chamou a atenção de que eu não tinha vivência. Sabe o que é engraçado, Matheus? Você pode dar um depoimento aqui pra gente aqui. Você falando isso aí até me fez pensar. O quanto das coisas que a gente foi cultivando desde lá, quando a gente não tinha nada de projeto pra fazer. Pois é. Existiu esse momento do nada. Exatamente. Né? Do tipo, quem vai dar o primeiro projeto, né? E a gente já fazia as pastinhas, já estruturava o nome. Que até quando você tá fazendo sozinho, parece que tá ridículo, né? Que tá doido, né? E pra hoje, a gente conseguir ter um mínimo de rastreabilidade, que nosso já não é mínimo, mas dados, indicadores. Exatamente. Eu já achei isso sensacional na época. Você já imagina se esse primeiro passo não tivesse sido dado? Pois é, talvez nós não estivéssemos aqui. É difícil até... Eu acho engraçado, às vezes eu converso com pessoas que estão abrindo empresas ou que estão com seu negócio, ou estão com dificuldade de organização no seu negócio, e eu não consigo materializar, arrumar a casa sem ser desde o primeiro passo devagarzinho. Porque não seria extenuante ter que fazer tudo que a gente sempre estamos arrumando, hein? Sempre tem alguma coisa para arrumar. Sempre tem. Imagina
você tem que explicar para a pessoa que você tem, porque não é que a gente está vendo se dá valor em arrumar, a gente corrige. Agora você imagina você chegar em alguém, explicar o valor para a pessoa depois começar a arrumar, começar a se organizar, mas para não, eu vi que você tá aí de lateralizado aí, o Gabriel, não falou nada, mas porque o Gabriel veio em outro momento, Alex. O Matheus veio no momento inicial, o Gabriel já veio naquele momento em que a gente percebeu que nós precisávamos estruturar a empresa para ter outras rotinas trabalhando, outras áreas de conhecimento, mais especificamente instalações. Gabriel, que ano que você entrou aqui se apresenta também, primeiramente, quem você é, de onde você veio. Boa noite, Gabriel, trabalho com engenharia civil, mais especificamente na parte de instalações hidráulicas. Não, mas não só isso, né? Fala aí, você tem mais coisa. Eu sou sócio da Movelaria Arte Paulista e da Make Drive, na parte de coordenação também do pessoal. Ele tá sendo humilde, né? Tá. Você já tinha falado pra gente quando você entrou que era uma área que você gostava. Eu sempre gostei da parte, tipo, de computação, de programas, tipo, e tinha essa facilidade, mesmo na faculdade, tipo, facilidade com Excel e os programas que eram apresentados. Só que eu nunca vi isso como uma possibilidade, tipo, que seria utilizado. Até porque, normalmente, na faculdade de engenharia, a gente vê só que existe um ambiente obra. Mas não lembra que, tipo, existe tanto ambiente de projetos. Tipo, que existe essa possibilidade de seguir como projetista. Só quando eu conheci a DRC que eu descobri que existe todo esse universo por detrás que eu não conhecia. E eu acho engraçado que... Bom, o Matheus pode dar o depoimento dele também, que, por exemplo, o Gabriel já chegou automatizando um monte de rotina, né? Né, Matheus? Você lembra de alguma, assim, específica que já... Teve algumas, mas você lembra de alguma, assim, que você fala assim, caramba, essa daqui tirou uma dor, assim, que... É maravilhoso. Vamos lá. O Gabriel, ele entrou como estagiário na DRC para fazer projeto de hidráulica. Aí, porque ele adora automatizar as automações dele, ele tinha, sei lá, a gente estimava um tempo X, que era um tempo padrão de um estagiário, para elaborar certo projeto. E aí o tempo padrão era 5 dias. Aí, como o Gabriel automatizava metade dos processos, ele fazia em 2. Então sobrava 3. E aí ele ficava ocioso. Ou às vezes puxava um projeto, mas às vezes ele estava meio ocioso. E aí um dia eu falei para ele, Gabriel, você tá ocioso? Ele falou, estou. Eu falei, beleza, então faz o seguinte, faz esse projeto aqui de estacas pra mim, você tem que fazer umas cotas aqui e tal. Aí ele falou assim, eu tenho que fazer isso na mão? Eu falei, se você quiser fazer de outro jeito, fica à vontade, só tem que ficar desse jeito. Aí eu mostrei um projeto e exemplo pra ele. Aí ele voltou com um programa no Excel que contava as estacas pra mim. E aí eu comecei a fazer meus projetos de locação de estacas apertando o botão no Excel. Ô Gabriel, e assim, do que você lembra que você simplificou aqui? Você até disse, né? Eu não imaginava que havia tanto horizonte para poder automatizar, integrar processos. Mas naquela época lá, você lembra de alguma automação que você fez que você fala, caramba, que valor agregado por uma coisa besta, assim, que o pessoal não enxergava? Você lembra de alguma situação dessa? Acho que a primeira automatização, tipo, considerável que eu fiz foi dos projetos de drenagem, que era algo extremamente trabalhoso, que qualquer alteraçãozinha tinha que refazer muitas linhas e, tipo, calcular na mão, isso gerava muito erro. E, tipo, era uma automação que, tipo, até que era, tipo, simples, no quesito que era só Excel, tipo, não tinha nada a ver com muitos Python ou tipo, interagir graficamente. Era só, tipo, uma automação de Excel e, tipo, que facilitou muito, porque é o que eu falou, tipo, eu demorava, tipo, uma semana pra fazer um projeto e, tipo, conseguia alguns cliques, tipo, facilitar. Aí, ou, por exemplo, a de renomear, por exemplo, que é uma automação que a gente utiliza, eu acho que é a mais utilizada até hoje, que é nem existia Make Drive, eu coloquei o logo da DRC só no canto, mas que é uma automação simples que automatiza o processo de renomear arquivos, que a gente faz isso toda vez que tem que gerar um arquivo. Então, apesar de ser um processo simples, tipo 1 minuto para renomear tipo alguns arquivos, transformar isso em 1 segundo é uma economia de 1 minuto para cada vez que vai gerar um projeto, então tipo depois que acaba escalando. É engraçado isso, porque assim, Gabriel, por mais que isso destrava uma coisa na gente, né? Porque, por exemplo, quando você começa a fazer rotinas e procurar rotinas que te facilitem o trabalho, faz com que vire uma busca incessante por outras rotinas que facilitem o trabalho. Mas tem um perigo nisso também, né? Porque como a capacidade de automação e integração é muito grande, você pode automatizar e integrar alguma coisa ruim, a ponto de fazer parecer que ela é boa. Se já aconteceu isso com vocês aqui? Porque eu tenho passado por esse negócio, por esse passo, sabia? A gente automatiza e integra tanta coisa que às vezes no passo que está repetitivo e gera mais linhas no fluxo, fica tão rápido, ele está consumindo muita energia do processo, mas não consome hora humana. Então, que parece que tá bom. Por exemplo, eu renomeio e a pergunta que poderia ser feita é, eu precisava renomear? Eu tô dando esse exemplo, lógico que no renomear se aplica. Mas se tiver algum caso que você fez uma automação poderosíssima,
pra resolver um problema. Coisas do Charles também, sabe? Tipo, precisa jogar essa planilha pra cá, pra lá, vem pra cá, não sei o que e tal, pra outra aprovar, pra depois perceber que só precisava de uma pessoa só ter aprovado. Você lembra de alguma coisa dessas? Pra mostrar que também a automação é um perigo, né? É uma via de mão dupla, né? Ela pode te ajudar a chegar mais rápido, mas pode consumir um monte de energia que você nem precisaria estar fazendo, né? Eu acho que no exemplo mesmo do primeira automatização que eu fiz de drenagem, tipo, eu tentei manter ao máximo, que nem o Matheus falou, tipo, manter o padrão que já está. Aí eu continuei mantendo o padrão, tipo, de como é que era, tipo, representado as linhas, com a chura, tipo, todo um frufru em volta, tipo, para representar que era um tubo. E pode representar como uma linha. E eu não sabia disso. Pra mim, eu tubo com a chura e o desenho. Aí eu fiz toda uma automação para isso, tava causando muito erro e depois a gente tinha que ter um processo de correção. Nossa. Aí só que, tipo, até porque eu tinha acabado de entrar na empresa, não ia sair questionando processos. Então, talvez tenha sido um pouco desaforado, tipo, na questão de questionar os processos, no que, tipo, eu posso não fazer como todo mundo faz e fazer automático, mas só depois que eu fui percebendo que, olha, não precisa ter essa fura aqui, pode ser mais simples, é algo mais simples até de se ver em obra, tipo, não fica tantas linhas, tão poluído, e a gente foi mudando isso com o tempo.